Fala galera, tudo bom? Marcos Martins na área e esse aqui é o quadro Comentando Notícias. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão do Borussia Dortmund, que muda um pouco os rumos do clube para os próximos anos, e também o Bayern de Munique à procura de um técnico. Quem será o técnico do Bayern de Munique? Depois a vinheta aí, se liga. Beleza, primeiro trouxe aqui duas matérias do site Kicker, que se não for um dos jornais esportivos mais importantes da Alemanha, sem dúvida, é o maior, o melhor jornal esportivo da Alemanha. Ah, vamos falar. Primeiramente, eu trouxe aqui uma notícia do Borussia Dortmund, está aí na tela de vocês. Ricken torna-se diretor-gerente de esportes do BVB e temos o retorno de Mislintat para o Borussia Dortmund. Kel continua como diretor de esportes, tá? Vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui. O Borussia Dortmund vai reestruturar sua liderança esportiva, sua gestão esportiva, e com isso nós temos a chegada do Lars Ricken. Para quem não lembra do Lars Ricken, ele é aquele autor do terceiro gol do título do Borussia Dortmund na Champions League de 97. Ele é aquele faz aquele golzinho de aquele gol importantíssimo. Golzinho não, né? Aquele gol importantíssimo, os mais importantes da história do Borussia, que ele encobre o goleiro da Juventus e faz o terceiro gol e mata o jogo e mata o jogo para o Borussia Dortmund, que leva o título europeu. Pois é, o Ricken ele já vem fazendo trabalhos dentro do clube com a academia juvenil, com os garotos do Borussia Dortmund. Então, até que a matéria fala, né, que o presidente do Borussia, o doutor Reinhold Lenov, né, que fala que ele foi elogiado, citou o Ricken, né, como um bom desempenho, um papel muito importante, para garantir que a academia juvenil do Dortmund fosse longe, uma das academias de maior sucesso dos últimos 10 anos da Alemanha, né? Então, o Ricken ocupou o cargo da academia desde 2021 e 21 e foi coordenador de jovens por 12 anos. Então, ele vem tendo um trabalho dentro das divisões de base. E isso foi importante, e tendo sucesso, inclusive, e isso foi importante para alçá-lo a um novo cargo. O Ricken assume o cargo recém-criado, chamado de diretor-geral de esportes, a partir de 1º de maio de 2024, como diz a matéria aqui. Ele vai assumir funções do Hans-Joachim Watzke, que é um dos figuras mais importantes do clube nos últimos anos e está se desligando da área esportiva para depois se retirar completamente de suas atividades no outono de 2025. Então ele está pouco a pouco saindo das atividades que ele exerce no Borussia Dortmund até sua saída completa, digamos assim. Então, inicialmente, dentro dessa coordenação, dessa gestão do esporte, o Borussia vai ter a união do Carsten Kramer, do Thomas Tress, né, esses dois diretores gerentes, aí junta-se o Ricken ao lado deles dois, e o Watzke inicialmente como um quarteto e depois, após a saída do Watzke, os três assumem como no topo do organograma aí do Borussia Dortmund, de diretores, gerentes do Borussia Dortmund. Dentro desse contexto, o que que a gente tem também? O Sebastian Kehl, que hoje é o diretor esportivo do clube, ele vai continuar, deve continuar no cargo. Ele, inclusive, já estão se especulando que o Ricken vai começar a iniciar discussões para poder estender o contrato do Sebastian Kehl. O contrato atual dele, como diz aqui na matéria, vai até 30 de junho de 2025, né? O Kehl, cara, ele foi também um ex-jogador do clube, importantíssimo também dessa última geração muito vencedora, bicampeã campeão da Bundesliga, que chegou à final da Champions também. O Kehl, ele foi inclusive considerado para esse cargo de diretor-geral, porém ele vai, conforme decisões internas, ele fica como diretor esportivo. E uma das decisões que já está acontecendo é o retorno do Sven Mislintat. Ele vem para trabalhar como diretor técnico, com foco no planejamento do elenco. Ó. A matéria da Kicker diz, né?
foco no planejamento do elenco em 1º de maio e vai se reportar diretamente a Ricken, né, ao Lars Ricken nessa função. Bom, o Mislintat, cara, ele trabalhou no Borussia em vários cargos de 98 a 2017, como diretor de futebol profissional mais recentemente. Ele foi um dos nomes mais importantes dos últimos anos do Borussia para trazer, pensar alguns jogadores importantíssimos, cara. O Shinji Kagawa, o Jadon Sancho foram alguns exemplos. Com ele, o Borussia pensou talentos que foram importantes para o clube, né? Mais recentemente, nos últimos trabalhos, ele teve uma passagem muito interessante pelo Stuttgart, depois seguiu para o Ajax, que foi uma completa decepção. Eu tenho um vídeo falando sobre isso antes, na chegada dele, onde ele trouxe alguns jogadores para o elenco do Ajax, e foi um completo desastre, assim. Mas, assim, também não o desastre que é o Ajax nessa temporada não se trata apenas do Sven Mislintat, né? Após confusões e confusões internas que envolveram algumas condições financeiras, ele caiu fora do Ajax. Até a matéria fala aqui, né? Depois de apenas 4 meses, em setembro de 2023, após alegações de que houve irregularidades em torno da contratação do ex-jogador do Stuttgart, o Borna Sosa, um bom lateral, ele saiu do clube, mas também não foi apenas isso, foi uma confusão interna, de bastidor generalizada, de não entendimento das preferências do Sven Mislintat para a formulação do elenco, com alguns outros diretores dentro do clube. Enfim, o Ajax hoje é incrível dizer isso. O Ajax hoje é uma bagunça generalizada que se reflete tremendamente no futebol. Aí o Mislintat foi uma dessas vítimas, embora assim, o trabalho dele também não foi lá grandes coisas, trouxe alguns jogadores de nível bem questionável, assim, muito questionável. Então ele retorna após alguns altos e baixos aí na sua carreira, um último muito baixo que é o Ajax e um bem interessante que é o Stuttgart. O Borussia está se reestruturando, tá buscando uma nova reestruturação dentro do departamento de futebol. Algumas discussões em torno das decisões do Kel têm sido colocadas em dúvidas. Um Borussia que é extremamente irregular na temporada, é uma equipe com resultados impressionantes. Como alguém explica essa campanha que o Borussia faz na Champions League nessa temporada, chega entre os 4 melhores do torneio, pegando um Paris Saint-Germain. O Borussia se colocou novamente ali entre os bichos papões da Europa, num ano, numa temporada que não se imaginava que o Borussia pudesse fazer isso. O Borussia teve times muito melhores que não conseguiu alçar esse passo de chegar a uma semifinal nos últimos anos. É impressionante. E, ao mesmo tempo, é uma equipe extremamente irregular, de um futebol muito apático, ao longo da temporada, que foi sendo eliminado das competições, pelo Stuttgart na Copa da Alemanha, né? E tá pegando aí um quinto lugar atrás do Leipzig, brigando com um quarto lugar atrás do Leipzig. E isso tem gerado insatisfações em torno das decisões que o Kel tomou nos últimos acertos dele na janela de transferência, como trazer o Ian Maatsen, que organizou e a lateral, é um dos acertos, é uma das forças aí que ele pode dizer. Mas os bastidores contam que as decisões do Kel são questionadas por muitas pessoas dentro do clube, inclusive a falta de decisão, né? Inclusive a demora em fazer essas decisões. Outra coisa que tem que se discutir, que a nova gestão deve discutir, é a permanência ou não do Edin Terzic, que já falei em diversos outros vídeos aqui, tem uma dificuldade tremenda de manter uma boa sequência no Borussia, é um time de muitos altos e baixos. Essa é uma marca do trabalho dele, não é uma marca apenas desse ano, é uma marca do trabalho do Terzic ao longo das passagens que ele teve. Sempre é um time com, por exemplo, a temporada passada em que o Borussia pôde ser campeão alemão e não conseguiu. Começou muito mal o ano e teve um pós-Copa na época, excelente, espetacular, com muitos gols do Malen e tal. E acabou perdendo o título. E essa temporada é uma gangorra. Jogos muito bons, jogos muito ruins, alguns problemas defensivos. É sempre uma gangorra de atuações. Por isso, e isso é muito importante para a gente perceber, por exemplo. Quarto lugar
uma semifinal de Champions League ao mesmo tempo em que briga pelo quarto lugar com o RB Leipzig, e hoje atualmente a equipe está em quinto, deve se classificar uma Champions League porque a Bundesliga deve conseguir mais uma vaga por meio de coeficiente, né? Nessa nova Champions League com um novo regulamento, com reformulada que vai ter no próximo ano. Então, isso vai ser uma discussão que vai permear essa turminha nova aí do Borussia Dortmund para a próxima temporada. Na minha opinião, eu espero uma busca ativa por um novo técnico, por um novo trabalho e principalmente por novos nomes que principalmente componham o elenco do Borussia, resolva o problema defensivo que o Borussia apresenta não só esse ano, mas nos últimos anos. Entra técnico, sai técnico, o Borussia Dortmund é uma equipe que joga um futebol interessante, de qualidade, boa toque de bola, de transição muito rápida, mas ao mesmo tempo é uma equipe que deixa muitos espaços na defesa, com problemas defensivos seríssimos, tem muitos problemas de cobertura. É uma característica do futebol do Borussia Dortmund dos últimos anos, e isso fica muito claro. E são problemas que têm que ser resolvidos e muito se espera agora com a chegada do Mislintat pensar novos talentos, né? O Mislintat sabe fazer isso como ninguém, embora seus trabalhos nos últimos anos tenham sido meio questionáveis. Vídeo Ajax por aí com nomes como Chuba Akpom, por exemplo, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora vamos falar um pouquinho de Bayern de Munique. Como vocês sabem, Thomas Tuchel não fica no cargo. Chegam a semifinal de Champions League também, muito por conta, e aí me desculpem os torcedores do Bayern de Munique, mas muito mais por conta do jogo tenebroso, aliás, da dupla de jogos tenebrosos que o Arsenal fez. O Arsenal goleou o Chelsea agora na terça-feira, nessa semana, jogando aquele futebol que a gente sabe que o Arsenal pode jogar e que não apareceu em nenhum dos dois jogos contra o Bayern de Munique. E um Bayern de Munique muito mais experiente em Champions, na competição, com jogadores que sabem levar decisões como essa, conseguiu a vaga. Mas assim, muito por conta do acerto do Tuchel em voltar o time, dar a bola ao Arsenal e se vire, e a gente vai tentar numa transição rápida com jogadores velozes, o Sané, com o Musiala, enfim. A busca pelo treinador de Munique está nas suas últimas etapas? Pergunta Kicker. O plano do Bayern com o Rangnick. Para quem não sabe, o Bayern procurou o Xabi Alonso recusou, vai permanecer no Leverkusen. Teve certas dúvidas com o Sebastian Hoeneß, que está no Stuttgart, mas preferiu encerrar as discussões. Muito se falou também sobre uma busca pelo Nagelsmann, pelo retorno do Nagelsmann. Essa daí até hoje eu não consigo entender como que a direção do Bayern imaginou retornar com o Nagelsmann que saiu do clube não apenas pelos resultados ruins, mas pelos problemas de bastidores com alguns jogadores, com o bastidor atribulado. O cara foi demitido e se planejou trazê-lo de volta, assim. É meio natural que isso não acontecesse, né? Um retorno dele não acontecesse depois de sair da maneira como saiu. Ele mesmo analisou as questões dos bastidores e preferiu, assinar contrato e continuar com a Alemanha. Vejamos, o trabalho dele na Alemanha está apenas começando, na seleção alemã está apenas começando, e o Bayern está atrás desse senhor aí, desse cidadão chamado Ralf Rangnick. O Ralf Rangnick, apesar de muita gente ter falado muito mal do trabalho que ele fez no Manchester United, e ele merece todos os elogios, entre aspas, que recebeu pelo trabalho muito ruim que fez no Manchester United, mas assim, não é só ele tem feito trabalhos ruins no Manchester United. Nos últimos anos, vários técnicos passaram por lá com trabalhos muito aquém, o que me leva a crer que não é um problema apenas de técnico. Ali dentro tem outros problemas, né? E o Ralf Rangnick foi um desses caras que passou por ali e não foi muito bem. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: na Alemanha, o Rangnick, ele é um dos técnicos muito festejados e muito influentes, porque uma das bases do jogo, do futebol alemão atual, por exemplo, o que é o Gegenpressing, ele foi um dos técnicos influentes que implantaram alguns métodos e metodologias no futebol alemão
que trouxeram o futebol alemão, por exemplo, ao título da Copa de 2014. Técnicos como o próprio Jürgen Klopp é um dos técnicos que são filhotes das ideias de jogo que o Ralf Rangnick ele trouxe para a Alemanha. E difundiu na Alemanha. O Gegenpressing, que você vê muito o Liverpool fazendo, por exemplo, é um exemplo claríssimo disso. Então, ele tem sido cotado para ir ao Bayern de Munique como uma opção e uma opção que está se tornando aí cada vez mais clara. Aí, a matéria até deixa clara aqui sobre o Nagelsmann, retornando ali, sobre o Nagelsmann, que a matéria até deixa clara, né? O compromisso com a DFB ele assinou o seu contrato de continuidade com a seleção alemã, porque o Nagelsmann percebeu que ainda havia uma oposição a ele muito forte no clube, né? Que foi uma das razões do fracasso do Nagelsmann lá no Bayern. Então, assim, eu ainda fiquei. Quando eu percebi que o Nagelsmann é uma das opções que o Bayern estava pensando em trazer, eu não entendi nada, assim. Basicamente, não entendi nada. Acho que o Nagelsmann fez muito certo em assinar a sua extensão de contrato com a seleção alemã, porque ali ele tem condições de fazer uma boa equipe, não é uma equipe ruim, repito, tem tido resultados horríveis, 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 que mancham a reputação da seleção alemã, mas é uma equipe com qualidade individual, muita qualidade individual. Enfim, então tem se pensado no Ralf Rangnick. O Ralf Rangnick, ele atualmente está treinando a seleção da Áustria, tem contrato até 2026. Ele é um dos alvos que o Bayern está indo atrás para fazer que o pessoal está dizendo aqui, uma reviravolta, planejar mudanças completas no futebol do Bayern, né? Ele está por trás da reviravolta planejada para o verão, que deverá incluir mais do que um punhado de saídas. O que ainda falta para uma chegada do Rangnick? É uma escolha dele própria, né? Ele está em contrato com o time da a seleção austríaca e tem feito, está fazendo um trabalho até interessante por lá. E ainda falta uma decisão dele, né? O Rangnick, ó, aqui que está falando que ele provavelmente vai desejar instalar sua atual comissão técnica em Munique. Esses detalhes estão sendo discutidos, né? Os chefes, o Rangnick e os chefes do Bayern estão em comunicação regular, também sobre modalidades de liberação e transferência com a Federação Austríaca, ele vai ter que sair, assinar uma rescisão com a seleção da Áustria. E aqui que deixa bem claro aqui, ó, tá marcadinho aí. Afinal, já existe uma oferta do Bayern por ele. Então, assim, já existe uma oferta do Bayern por ele. Ele é uma a escolha mais quente aí do que o Bayern está indo atrás. Aqui que fala, o Bayern terá que provavelmente acomodar um pouco as suas exigências a fim de que, a fim de sinalizar que ele não é a solução C ou D, embora ele tenha sido sim a solução C ou D da para poder assumir como técnico, né? Claramente o Bayern sinaliza que está atrás de Ralf Rangnick para assumir o comando da equipe nos próximos anos. O que eu acho? Eu acho uma ideia interessante. O Ralf Rangnick, ele é um cara que ele conhece muito de futebol alemão. Muito do jogo alemão que se joga hoje é fruto das ideias do Ralf, que, repito, tem uma importância gritante no futebol alemão das últimas décadas, né, para cá. É uma escolha bastante interessante, bastante interessante. Vejamos o que vai acontecer. Deve trazer a sua comissão técnica, a própria Kicker fala que se chegar a um acordo sobre o Ralf assumir a equipe, haverá uma reunificação da facção de Salzburgo, do RB Salzburgo, em torno do Ralf, do diretor desportivo do Bayern Freund, do chefe de campus Jochen Sauer e do coordenador de desenvolvimento de talentos Richard Kitzbichler. Eles trabalharam juntos na Áustria de 2012 a 2015 e durante esses 3 anos o Ralf foi diretor esportivo, Sauer foi diretor administrativo, Freund foi promovido a coordenador esportivo, o Kitzbichler atuou como assistente técnico do Roger Schmidt, do Adi Hütter, lá no RB Salzburg. Bem interessante. Ele vai reunir nomes que são caros para ele dentro desse trabalho. O Bayern pensou em diversos nomes,
Xabi Alonso, do De Zerbi. Aliás, o De Zerbi parece que não deve ficar lá no Brighton. Tem muita gente de olho nele. E o Bayer era um. Eu acharia interessante o Bayer também ficar de olho aí no Arne Slot, ali perto, na Holanda. Faz um trabalho bem interessante no Feyenoord e pode ser uma opção muito boa para essa equipe do Bayern. Mas o Bayern está querendo algo um pouco mais certo, digamos assim, um pouco mais experiente dentro do futebol alemão, que é o Ralf Rangnick. Então, vejamos o que deve acontecer no futuro dos dois clubes, inclusive, do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique. As mudanças no Borussia serão interessantes. Como será esse novo trabalho? Bom, bem em vista de um Mislintat, vai continuar a continuidade de bons trabalhos com jovens talentosos e que com características de jogo que o clube precisa e quer. E o Bayern, atrás do Ralf Rangnick, é um nome interessante, um nome experiente dentro da Bundesliga em cargos do futebol alemão, inclusive, em cargos como técnico, como diretor esportivo. O Rangnick, ele conhece muito de futebol alemão, não à toa é um dos nomes mais influentes do futebol alemão nas últimas décadas. E o Bayern, eu imagino que esteja buscando um nome com uma experiência local muito grande. E por isso, creio eu que a opção de trazê-lo para o Bayern seja a mais cotada no momento dentro da direção do Bayern. Estamos aí encerrando o quadro comentando notícias. O negócio é o seguinte, pô, galera. Dá um joinha aí se gostou do vídeo, comenta, compartilha para a gente para poder para mim poder saber que vocês estão curtindo os vídeos, que estão curtindo os comentários, que estão curtindo o que a gente está tentando, o que eu estou produzindo aqui no YouTube, beleza? Então, eu conto com vocês. Valeu, falou, galera.